Olá, queridos irmãos e queridas irmãs e estimados amigos, mais uma vez o Senhor nos dá esta oportunidade de nos reencontrarmos para, uma vez mais, podermos abrir a sua palavra, podermos recordar alguns ensinamentos e, quem sabe, até aprender outros ensinamentos que o Senhor tenha para a nossa vida. É sempre bom podermos estar juntos, dar graças a Deus por esta maravilhosa obra e tesouro que é a Bíblia Sagrada, e pela sua graça nós não estarmos ignorantes em relação aos seus ensinos e podermos cada dia aprender mais e crescer à imagem e semelhança de Jesus. Eu dou as boas-vindas a todos vós. Aqui estamos uma vez mais, eu e o meu querido esposo, que pela graça de Deus temos muito prazer e muita alegria em abrir juntos convosco esta palavra, para juntos crescermos, portanto, com a bênção do Senhor. Nós esta semana gostaríamos de referir alguns nomes como motivo de oração, a alguns queridos que nos pedem exatamente esses motivos de oração. Temos a Débora Monteiro, que pede pela sua família, pela vida espiritual dos seus queridos, com certeza que oraremos por isso. Depois houve alguém que eu não consegui compreender o nome, mas que pede pelos seus filhos, o Rodolfo, o Arthur, e também pela conversão do Ronaldo. Deus conhece quem são, Deus seguramente também está ansioso pela felicidade e pela conversão destes queridos, então oraremos também por eles. E a Heloísa Maria também, que pede pela sua filhinha que está com depressão, pelo seu marido que tem problemas no coração e também já teve alguns anúncios de AVCs, e também pelo seu neto Arthur, que está com leucemia. Realmente são momentos difíceis quando o sofrimento toca a nossa casa ou toca aqueles queridos que nós amamos. Então nós vamos orar juntos, está bem? Eu vou fazer essa oração e vou com certeza fazer referência a estes irmãos e irmãs e amigos que pedem as nossas preces. Vamos orar então, em conjunto. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais Tu nos dás esta alegria, este privilégio de podermos, Senhor, sob o Teu cuidado, sob a Tua orientação e com a bênção do Espírito Santo, abrir a Tua palavra, Senhor. Nós, cada vez mais, consoante nos aproximamos para os últimos dias da história desta terra, Te damos graças porque um dia o conhecimento da Tua palavra chegou à nossa vida, Senhor. Obrigada por tão grande privilégio. Ajuda-nos, Senhor, a poder viver de acordo com aquilo que conhecemos, e para isso, Senhor, pedimos que a Tua graça tome conta de nós, o Teu Santo Espírito nos fortaleça e nos dê essa capacidade, Senhor, para sermos fiéis à Tua palavra, Senhor. Enquanto Jesus não vem, eis que o sofrimento toca a nossa casa, toca os nossos queridos. E por isso, Senhor, neste momento nós queremos orar pela Débora Monteiro, pela sua família, pela força e discernimento espiritual que cada um possa ter, Senhor, sob a Tua graça. Oramos também pelo Rodolfo, pelo Arthur e também pelo Ronaldo, que Tu possas continuar a operar na vida destes queridos de acordo com a Tua vontade. E também, Senhor, a família da Heloísa Maria, em que a sua filhinha está com depressão, o seu marido tem problemas do coração, e também, Senhor, o seu netinho está com leucemia, Senhor. Ó Pai, nós não temos palavras para poder amparar estes queridos no seu sofrimento, mas por isso, Senhor, nós trazemos-los a Ti e sabemos, Senhor, e ajuda estes queridos a ficarem confortados na certeza de que Tu estás a fazer o melhor por cada um deles. Fica connosco, Senhor, nesta hora, abençoa-nos e inspira o nosso estudo. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, marido, como eu já fiz assim uma introdução um bocadinho grande, e eu dou-te a palavra para dares uma introdução à lição desta semana, que é uma continuidade da lição de semana passada. Muito bem, então nós podemos resumir numa frase o conteúdo destas lições, portanto a lição da semana passada e a lição desta semana, e a frase é a seguinte: Deus está no comando ou no controlo da história humana. Queridos, se há lição mais poderosa que a profecia bíblica nos pode dar, é exatamente esta. Porque reparem uma coisa, já aqui referi e volto a dizer,
Reparem, se com séculos e até milénios de antecedência Deus predisse exatamente aquilo que ocorreria, e nós hoje, não com todas, obviamente, porque nem todas as profecias bíblicas já se cumpriram na totalidade, mas a maior parte já se cumpriu, então nós podemos olhar para as profecias já cumpridas e ver, através da história, que essas predições se cumpriram exatamente, eu diria mesmo milimetricamente. Então, o facto de que essas predições divinas se cumpriram é a prova insufismável de que Deus está no controle das coisas. Porque se Deus não estivesse no controle das coisas, as coisas teriam escapado, portanto, do controle de Deus e, portanto, teriam ido num outro rumo, que não aquele que Deus tinha indicado. Ou como o diabo se alegraria com isso, não é? Para trazer o descrédito sobre a profecia bíblica. Mas não. Então, isso é a prova absoluta de que Deus está no controle dos acontecimentos. E isto, queridos, é muito importante porque nós muitas vezes, olhando para o mundo ao nosso redor, parece-nos bem, porque essa é a realidade que nós vemos, que o mundo está uma grande confusão. Mas no meio dessa confusão, que o Espírito de Deus nos ajuda a discernir que o Senhor continua a exercer um controle absoluto sobre aquilo que se passa. É evidente que muitas das pessoas que não seguem os planos de Deus, pois bem, essas pessoas não podem ser usadas por Deus, mas Deus serve-se de homens e de mulheres que se entregam incondicionalmente a Ele, e essas pessoas são usadas por Ele como instrumentos para Deus levar avante os seus planos. E olhem que para Deus não precisa de muitas pessoas. Reparem, por exemplo, a história de Gideão e dos seus 300 homens. 300 homens e venceram uma multidão de midianitas. E Gideão inicialmente tinha 32 mil homens e o Senhor disse, não, é povo demais, diz a todos aqueles que tiverem medo para irem embora. E ele fez esse anúncio, Gideão, e dos 32 mil, só 10 mil ficaram, 22 mil foram embora. E mesmo assim o Senhor disse, mesmo assim é muito povo. E finalmente houve um segundo teste e esse teste fez, ou um teste, porque o primeiro foi um apelo, e através desse teste só ficaram 300 e 9.700 foram embora. Então Deus não precisa de muitas pessoas. Precisa é de pessoas completamente dedicadas e entregues a Ele. E que nós e vós, possamos ser dessas pessoas que estamos totalmente dedicados a Deus para, através daquilo que Deus opera em nós e através de nós podermos ser agentes que levamos avante a agenda divina neste mundo. Eu achei muito, muito bonito e eu gostei muito do verso áureo escolhido para esta semana, o versículo que vem no Salmo 46, versículo 10, quando o Senhor diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É verdade que quando nós olhamos à nossa volta, a forma tumultuosa e caótica com que o mundo se apresenta e as nações que têm vindo uma após a outra, não no sentido de ir buscar conhecimento de Deus e de se submeter à vontade de Deus, mas exatamente o oposto, a nível humano isto trará aos nossos corações um certo temor e um receio, não é? E alguns até alguma angústia ou ansiedade, e o Senhor aqui está a dizer, aquietai-vos. E aquietai-vos porquê? Sabei que eu sou Deus. Ou seja, a instabilidade das nações não deve ameaçar a confiança no reino de Deus, porque realmente Ele se mostrará vencedor. Ao sabermos que, independentemente da ação das nações que se têm seguido uma após a outra, e nem sempre, e a maior parte das vezes, se terem afastado de Deus, e sabermos como é que as coisas vão concorrer para o fim, em que as coisas serão bem mais exponencialmente, o mal estará bem mais visível e ousado como nunca. O Senhor aqui está a dizer para nós nos aquietarmos, não porque em nós haja a solução, não porque em nós teríamos capacidade, não é, para reorientar todas estas coisas, mas porque pela profecia nós conhecemos qual vai ser o fim. E o fim, apesar de realmente ser um grande teste e realmente ser momentos bastante atribulados para o povo de Deus, nós sabemos como é que esta história termina. E ao pensarmos e ao concentrarmos o nosso pensamento naquele que é vitorioso e que será o vencedor, então será mais fácil nós passarmos estes momentos um bocadinho mais difíceis e, portanto, um bocadinho mais
dificultosos para o povo do Senhor, ok? É interessante que na lição de domingo, aqui o autor vai entrar neste pensamento muito interessante, quando ele diz que o Jardim do Éden foi a primeira sala de aula. Nós realmente temos um grande mestre, e Jesus foi um grande mestre, e todos os seus ensinamentos estão escritos na sua palavra, e aí no Jardim do Éden havia uma forma muito interessante, porque era na própria presença do Criador que os nossos primeiros pais foram aprendendo todas as coisas, e não só a nível teórico, mas seria a nível prático, não é? De ver isto e aquilo, e o Senhor demonstrar isto, demonstrar aquilo, enfim, será um vislumbre daquilo que nós um dia poderemos viver na graça de Deus, quando Jesus vier, de aprender nessa sala de aula que um dia o ser humano deixou e que poderá retomar depois futuramente. Não sei se queres ler esta citação de Ellen White, que vem logo aí, é muito bonita. É, sim. Que fala exatamente sobre este ensinamento que o Senhor Jesus fazia para com este casal. Então, Ellen White diz assim: Deus cuidava do Santo Par, não apenas como um pai que cuida dos seus filhos, mas considerava-os também como estudantes a receber instrução do seu Criador. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, proporcionavam-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer. Isto vem em Patriarcas e Profetas, página 30. Fantástico. Uma bênção. E estavas a ler e eu estava a pensar assim, quantas pessoas gastam tantas horas em aprendizagens, a receber ensinamentos que não têm nada a ver com as coisas da eternidade. Ou seja, o gasto que se passa a nível intelectual, não é? Em realmente se esforçarem por compreenderem coisas que muitas das vezes elas estão não de acordo com a palavra de Deus, mas contra a vontade de Deus. Então imagina o contraste que é nós termos esta graça de nos podermos expor aos ensinamentos do Criador, aos ensinamentos da sua vontade para a humanidade e entendermos realmente os desígnios de Deus, que acaba por tocar todas as áreas da nossa vida. E que bênção é nós podermos ser estes estudantes, não é? Submissos a este mestre, a este professor, que tem os ensinamentos mais extraordinários e espetaculares que nós poderíamos aprender nesta vida. E não podemos esquecer, Milu, que os ensinos que provêm de Deus, Deus é o Deus da verdade. E tudo aquilo que provém de Deus é verdadeiro. E a verdade tem um efeito positivo, benéfico, saudável na nossa mente. Tudo aquilo que não vem de Deus está maculado pela mentira, ou seja, pela ação daquele que Jesus designou como sendo mentiroso e pai da mentira. E a mentira tem um efeito pernicioso, deletério na nossa mente. Quando estavas a dizer que muitas pessoas gastam tempo a estudar coisas, e é verdade, não é? Mas que coisas? Coisas do mundo, pensamentos de seres humanos. Reparem, há uma ciência que é uma ciência exata, que é precisa, que é rigorosa, não há dúvida. Mas há muita coisa que é apelidada de ciência que não é ciência, porque normalmente quando nós pensamos em ciência, pensamos em algo que é fidedigno, que é matemático, que é lógico, que é verdadeiro, não é? Pois bem, nem tudo aquilo que tem a designação de ciência é verdadeiro. O que é que o inimigo tem procurado fazer? Uma vez que esse termo ciência ganhou já, digamos, um grande estatuto e uma grande aceitação na mente das pessoas, ele procura usar, digamos, esse guarda-chuva para colocar debaixo do guarda-chuva da ciência aquilo que não é científico, aquilo que não é ciência. Então, todas as investigações que são feitas no mundo natural, no mundo físico, e por exemplo, o estudo do corpo humano, enfim, daquilo que Deus criou, das obras de Deus, têm que ser orientadas pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é, digamos, a base. É a base e é a metanarrativa que engloba todo o conhecimento e toda a investigação. O que acontece muitas vezes é que essa investigação é dirigida de acordo com orientações que não são aprovadas pela palavra de Deus. Ou seja,
os grandes fundamentos do conhecimento estão na Palavra de Deus, e tudo aquilo que se opuser a esse conhecimento da Palavra de Deus, pois bem, é falsa ciência, não presta, é para ser rejeitado. Mas quantos, infelizmente, no mundo em geral, bebem a sorvos desse conhecimento humano que é, repito, deletério, é prejudicial para a mente humana, e que tem até levado pessoas a não acreditar em Deus, quando o conhecimento, a investigação bem dirigida leva-nos precisamente à conclusão inexorável de que Deus realmente existe e de que Ele dirige todas as coisas. Aqui na lição de domingo, o autor vai aqui buscar o primeiro uso do verbo que nós encontramos em Gênesis do 9 a 17, que vem da raiz, não sei se vou ler bem, portanto isto é, a raiz hebraica, o tsavá, ou tsavá, no sentido de ordenar, ou seja, Deus deu uma ordem. É a primeira vez que aparece, portanto, na Bíblia Sagrada esta questão da ordem vindo da parte de Deus. E a ordem qual era? É que havia todas as árvores do jardim em que o casal era convidado a alimentar-se delas, mas havia uma, portanto, a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, em que o Senhor disse e deu esta ordem, não é? Portanto, é como algo de solene, de muito importante, que convinha o casal perceber que era uma ordem para manter a felicidade, porque Deus queria a felicidade, de dizer que nessa árvore do conhecimento do bem e do mal não deviam de comer, porque do dia em que dela comessem, então acabaria por vir a morte em consequência. E o autor faz depois aqui uma pergunta: como é que alguns conhecimentos afinal podem ser proibidos? Não é sempre útil experimentar e saber mais? E aqui está esta capacidade e este discernimento que só pode vir de Deus, para nós entendermos que há certas coisas ou certas áreas em que realmente não temos necessidade de nelas entrar ou de explorar, porque este bichinho, perdoe-me dizer esta expressão, da curiosidade humana, foi isso exatamente que fez com que os nossos primeiros pais, particularmente a Eva, acabasse por condescender no sentido de achar que alguma coisa lhe estava a ser oculto, e realmente alguma coisa estava a ser oculto. Mas para bem deles. Para bem, Deus não queria que eles conhecessem o mal. Assim como nós que amamos os nossos filhos, nós não temos prazer em os expor às coisas que são maléficas para eles, claro, às coisas que podem prejudicar as suas vidas. Então, esta questão quando diz, segundo a Escritura realmente, há momentos em que convém nós não avançarmos. Portanto, nem tudo é permitido no sentido, vamos experimentar todas as coisas e conhecer todas as coisas. Para Deus não é isso. Para Deus é exatamente o oposto, é ser sábio no caminho a escolher, nas decisões a tomar, para evitar escolhas e caminhos que acabem por nos trazer a infelicidade e, no fundo, até a morte, no fim desse mesmo caminho. Nós até podemos usar exemplos simples de realidades físicas para percebermos o que acabaste de dizer. Repara, ninguém no seu bom senso vai dizer, olha, deixa cá experimentar como é que é uma queimadura, olha, vou-me queimar, vou pôr a mão no fogo. Bom, quer dizer, a pessoa pode fazer, não é? Mas o resultado não será bom, não é? E provocará uma dor terrível, não é? E uma lesão, não é? Da parte queimada, não é? Então, ninguém no seu bom senso aceita a ideia de que nós podemos e devemos experimentar tudo, não é? Nós procuramos que os nossos filhos não entrem no mundo do vício, seja das drogas, seja do álcool, seja do tabaco, seja de alimentos perniciosos. Não queremos que entrem no mundo do crime, não queremos que entrem na imoralidade. E porquê? Porque ao entrar nesses caminhos vão sofrer consequências negativas. Pois bem, da mesma forma Deus não queria que os nossos primeiros pais sofressem, portanto, as consequências negativas que Ele sabia muito bem iriam resultar da desobediência às suas leis. Deus, queridos, isto tem que ficar muito, muito claro e bem alicerçado na nossa mente. Tudo aquilo que Deus pede para nós fazermos e que vem bem expresso na sua santa lei moral é sempre, sempre, sempre ao nosso bem. Mesmo que às vezes nos possa parecer, eu se fizer só um bocadinho que vá contra, não há problema nenhum. Há sempre problema, sempre problema. É sempre os mandamentos de Deus são como que uma cerca de proteção para nós, e quando nós tentamos ultrapassar a cerca para o lado de lá,
nós iremos sempre sofrer as consequências, sempre, sempre, sempre. Então, queridos, que fique muito claro na nossa mente que a lei de Deus é verdadeiramente uma lei de liberdade. Quando nós estamos dentro dessa cerca e observamos os mandamentos de Deus, aí é que nós somos verdadeiramente livres. O inimigo, claro, tenta nos dar a entender que saltando a cerca é que nós seremos livres. Não é. Isso não é verdade, queridos. Então, que Deus nos ajude a nos consolidarmos nessa certeza e, claro, nós precisamos todos nós da ajuda divina, porque como Jesus disse muito bem, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos da ajuda divina para quê? Precisamente para obedecer essa lei. Porquê? Porque nós, já o que dissemos várias vezes e repetimos, a nossa inclinação natural, a nossa predisposição natural é para a transgressão dessa lei. Então precisamos constantemente do apoio divino e para recebermos esse apoio nós temos que estar em comunhão com Deus para pedir a Ele que nos dê esse apoio. Daí o Senhor ter dito vigiai e orai para não entrares em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Faz-me lembrar que infelizmente muitas vezes nós somos como os nossos filhos e aqueles que nós também já fomos quando tínhamos a idade deles. Quando na adolescência, na juventude, embora o pai e a mãe aconselhassem, nós achávamos que não era mesmo assim, não era exatamente isso. Nós temos é que passar por lá para nós vermos como realmente as coisas são. E quando Deus nos dá um conselho, é para que nós não tenhamos necessidade de passar por lá, porque o passar por lá nesse caminho erróneo e fazer essa escolha errónea só nos vai trazer sofrimento. Ora bem. E nós muitas das vezes a nível espiritual somos adolescentes, somos esses jovens destemidos em que não confiamos nessa palavra do Pai, do Criador, e queremos, se calhar não é tanto assim como tu dizes, deixa lá ver se realmente é. E acabamos por pagar a fatura e compreender que o Senhor só queria o nosso bem, que o Senhor realmente queria que nós não tivéssemos todo o conhecimento, particularmente daquelas coisas que nos vão magoar e que nos vão fazer sofrer, assim como nós tentamos fazer isso aos nossos filhos, mas percebemos que há uma determinada idade de rebeldia, não é? De rebelião contra uma orientação, contra um ensinamento, e essa obediência, quando realmente ela é vivida, evita muitas dores, evita muitos dissabores. Sem dúvida. E o Senhor era isso que queria e é isso que ainda continua a querer em relação à nossa vida, de evitar dissabores. E por isso é que, em relação às nações que vão surgir uma após a outra, o Senhor o que queria evitar é que, sendo Ele, como nós abordamos semana passada, se tivesse sido sempre Ele o rei, o monarca, não é, do seu povo, da sua nação, muitas coisas iriam ser evitadas. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu e consoante os anos e as eras vão passando, o que se percebe é que realmente a humanidade acaba por receber a consequência das suas escolhas, em que opressores vêm para oprimir mais ainda um povo que poderia ser liberto nas orientações e nas informações da parte de Deus. Aqui em Daniel 2, na lição de segunda-feira, em que vamos recordar, e creio que todo o povo adventista conhece muito bem esta visão, não é? Que vai mostrar naquela estátua todos aqueles impérios que se seguiram uns aos outros. Quando diz aqui na lição de segunda, o seu povo já não era mais autónomo, ele iria agora colher as consequências das suas escolhas, e realmente o Senhor avisa hoje, avisa amanhã, tenta persuadir o coração do seu povo à obediência, mas há um momento em que se o povo insiste, em que se o povo se rebela contra ele e não quer seguir as suas orientações, Deus os entrega, portanto, às suas escolhas e, portanto, viram as consequências. Então, esta questão daqui de Daniel 2, marido, particularmente os versículos 31 a 35, que vem aqui referido, portanto, na lição de segunda-feira, que verdades importantes então nós podemos aprender com esta espantosa profecia? Já agora, Milu, ainda vou só retomar ou pegar aqui numa ideia que vem aqui no final da lição de domingo, que o autor diz no início desta lição, e bem, que, portanto, o Jardim do Éden foi, portanto, a primeira sala de aulas dos nossos primeiros pais, mas agora que eles foram expulsos do Éden, tornar-se-iam numa nova sala de aula, portanto,
portanto, a vida fora do Éden, uma nova sala de aulas onde os corações dispostos poderiam testemunhar o contraste impressionante entre os reinos deste mundo e o reino de Deus. Ou seja, a nova sala de aulas agora ia ser com algo muito negativo, ou seja, teriam que aprender. Antes eles aprenderiam pela positiva, agora iriam aprender pela negativa, digamos, as lições que não quiseram aprender pela positiva. E daí aquele provérbio popular que diz não vai a bem, vai a mal, não é? E portanto Deus muitas vezes permite que o mal nos atinja, porque essa é a única forma de nós às vezes aprendermos lições que não queremos aprender a bem, porque somos teimosos, nós somos rebeldes, nós não temos fé suficiente naquilo que Deus nos diz, e então, como tu dizias, todos nós, e na adolescência começa-se a manifestar essa tendência que é natural no coração humano. E já agora não critiquem só os adolescentes do nosso tempo, porque sempre assim foi, ao longo da história humana. A Bíblia é muito clara ao dizer não há nada de novo debaixo do sol. Nós é que não vivemos nos séculos passados e, portanto, não sabemos daquilo que aconteceu. Mas sempre, portanto, o ser humano tem esta tendência natural para se rebelar contra aquilo que Deus diz. E muitas vezes, ou quase sempre, não é? Na esmagadora maioria dos casos, nós temos que aprender debaixo do sofrimento, e debaixo do sofrimento finalmente nós aprendemos lições que Deus não nos gosta de ver sofrer, mas como quer um bem maior, por vezes Ele permite que o mal nos atinja para que não soframos uma perda maior, não é? E através desse sofrimento aprendamos lições que, repito, de outra forma não queríamos aprender. Agora, aqui Daniel 2, portanto, é, digamos, uma profecia muito extensa, que cobre um período de cerca de 2500 anos, e há aqui uma ideia muito interessante que o autor aqui explana, e eu confesso que ao estudar esta lição se me abriu a mente para algo, enfim, algo que eu já compreendia, e nomeadamente, e deixem-me dizer-vos isto, 1 de Samuel 8 é um ponto de viragem na história do povo de Deus. Porquê? Porque o povo de Deus, nomeadamente o povo de Israel, naquele tempo, não é? Pede um rei. O profeta Samuel fica muito triste, vai queixar-se a Deus, e Deus disse-lhe, olha Samuel, fica tranquilo, são palavras minhas, fica tranquilo porque eles não te estão a rejeitar a ti, estão a rejeitar-me a mim. E a ideia que eu agora percebi de forma mais abrangente é esta: desde o momento em que o povo de Israel quis um rei e quis voluntariamente submeter-se, digamos, ao governo de um rei, e Deus avisou, olha, cuidado, porque se tu vais ter um rei, vai-te acontecer isto e mais aquilo, pôs tudo em pratos limpos. E eles mesmo assim disseram, não, queremos um rei como todas as nações à nossa volta têm. E ele disse, mas os governantes dessas nações exercem um domínio sobre eles, uma tirania, etc. Não, tudo, nós queremos. A partir desse momento, o povo de Deus nunca mais teve a autonomia que até aí teve. E essa verdadeira autonomia só vem quando é Deus que está no controlo. Ou seja, a teocracia, não é, que Deus cria para o seu povo, acabou para sempre. E depois isso levou-os a serem dominados posteriormente, reparem, ainda passa algum tempo desde Samuel até ao exílio em Babilónia. Finalmente eles foram exilados para Babilónia, e quando Babilónia tomou conta do povo de Judá, o povo de Israel já tinha separado, o reino do norte já tinha sido destruído pela Assíria no ano 722 a.C. e finalmente no ano 586 Jerusalém cai sob o poder dos babilónios. A partir daí até hoje, aos nossos dias, o povo de Deus nunca mais gozou de autonomia. Isto é muito triste. É muito triste porque nunca foi o plano de Deus para o seu povo, mas, enfim, lá está, Deus permite, volto a dizer, porque é a única forma de nós muitas vezes aprendermos lições fundamentais, é debaixo do sofrimento. E no fundo Deus respeita a liberdade, não é? Portanto, respeita a liberdade, exatamente. Ao respeitar a escolha do ser humano, portanto, o Senhor está a viver o princípio, um dos princípios maiores, não é? Portanto, da parte de Deus, que é o respeito pela liberdade e a escolha do outro, mesmo que ela não seja muito positiva. Certo. Os versículos aqui, deixem-me aqui só ler porque são muito importantes, dizem o seguinte: Tu, ó rei, portanto isto são palavras de Daniel para o rei Nabucodonosor,
Estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível, ou seja, deveria ser uma imagem, uma estátua imponente. Não se esqueçam que não era uma estátua real, era algo que ele viu em sonho. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e reparem agora na sequência dos metais, o seu peito e os seus braços de prata, e a prata vale menos do que o ouro. Depois o seu ventre e as suas coxas de cobre, e o cobre vale menos do que a prata e ainda menos do que o ouro. As pernas de ferro, e o ferro ainda vale menos. E finalmente os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. O que é que este decréscimo, repara, Milu, vem-se de cima para baixo, de cima da estátua para baixo. Há também um sentido decrescente no valor dos metais. Exato. O que é que isto indica? À medida que a história ia transcorrendo, as coisas iam-se degradando. E isto vai a contracorrente da ideia evolucionista, que as coisas têm vindo a melhorar, têm vindo a subir. Não, têm vindo... Há uma evolução, sim, mas é uma evolução no sentido descendente, não no sentido ascendente, ok? E esta imagem destes metais da estátua em valor, portanto, descendente, mostra que a história humana se ia degradando cada vez mais. E isso é um facto incontestável. Incontestável. É interessante esta frase de Martin Luther King Jr., que dizia que nós temos mísseis teleguiados, mas temos homens mal orientados. No sentido do contraste em que parece nós termos evoluído muito, não é? E realmente, pronto, em algumas coisas nós hoje em temos termos coisas físicos, tecnológicos, sim. Isso, que aumentaram e que temos hoje coisas que... Mas moralmente não. Moralmente... Mas a nível da moralidade, dos valores, dos princípios, é aqui que ele diz que temos homens mal orientados. Ou seja, não é mais o Espírito de Deus que impressiona a mente do ser humano. O ser humano cada vez mais está a ceder e a condescender com a outra influência, que não é da parte do Senhor, e por isso as obras são más. E por isso o pecado se alastra. E por isso nós vemos o caos, não é? Que é a sociedade e que é este planeta em que a Terra realmente apresenta e a forma como apresenta. E depois, exatamente esse toque que tu deste, em que o Charles Darwin e o Karl Marx e outros pensadores do século XIX tentaram convencer-nos que a humanidade estava de alguma forma a caminhar para cima, ou seja, que estava a evoluir, que estava a crescer em vários aspectos e em várias áreas, biológica, socialmente, etc. E é verdade que, embora em alguns aspectos da existência humana isso tenha melhorado, realmente uma outra coisa, quem é que olha hoje realmente para o futuro deste mundo, tal como ele é agora, regido e governado, com muito otimismo em relação à paz, segurança e prosperidade? É exatamente o oposto, não é? E eu lembrei-me disso mesmo. Em vez de estarmos numa evolução, nós estamos numa regressão. Em vez de nós estarmos a crescer para as coisas melhores acima de nós, as abençoadas por Deus, o ser humano está a refugiar-se na sua própria capacidade e por isso mesmo está a definhar. Não está a evoluir, está a definhar, está a regredir. Então todo o filhinho de Deus, e por isso o Senhor nos convida a dizer que a verdadeira sabedoria vem da parte do Senhor. Portanto, mais do que do ser humano, mais do que as coisas que nós encontramos à nossa volta, é o Senhor que nos dá a verdadeira sabedoria. E já agora, Milu, eu até reforçaria mais este pensamento que acabaste de dizer, dizendo que a evolução, ou melhor, a involução, que é o contrário da evolução, a involução moral da humanidade é inversamente proporcional, ou tem sido inversamente proporcional, ou seja, vai no sentido oposto à evolução tecnológica. Sem dúvida alguma, reparem, isso é indiscutível, isso é óbvio, não é? Tem havido uma evolução tecnológica, mas essa evolução tecnológica tem feito com que a humanidade tenha regredido moralmente e até intelectualmente. Eu dou um exemplo muito simples. Nós, pelo menos eu e a minha mulher da nossa geração e as pessoas da nossa geração, não é? Quando nós andamos na escola primária, nós aprendemos a fazer contas de cabeça e contas no papel. Reparem, qual é hoje a criança ou o adolescente ou o jovem que faz uma conta de cabeça? Ou que faz uma conta com papel e lápis ou papel e caneta? Não faz. Porquê? Então pega no telemóvel, tem lá a máquina de calcular, simples, rápido, não tem que... E
a não utilização dessa capacidade cognitiva de fazer a conta vai atrofiando essa capacidade. Quando nós não colocamos as nossas capacidades em prática, essas capacidades atrofiam. Faz-me lembrar quando eu ia quase fazer 17 anos, tive mais de 2 meses a perna engessada, e quando me tiraram o gesso eu quase apanhei um susto, porque a minha perna estava atrofiada. E a outra estava hiper desenvolvida, porque durante 2 meses andei sempre só em cima da outra, não é? A outra teve que fazer o trabalho de duas, e então os músculos da perna desenvolveram-se bastante, e os outros atrofiaram. O contraste era total. Então isto para dizer o quê? À medida que a evolução tecnológica acontece, as capacidades vão atrofiando, porque as pessoas não precisam mais de as pôr em prática. Está tudo. Hoje em dia, pronto, o Dr. Google sabe tudo, por exemplo, não é? e agora já é o Dr. ChatGPT, não é? E é a inteligência artificial de tudo. Não é? E realmente tem vantagens. Reparem, hoje quando tenho uma dúvida, olha, por exemplo, eu quero saber, e já fiz esta experiência, eu quero saber qual é o horário da estação de correios aqui da vila onde nós moramos. Fui ao ChatGPT e diz, dá-me o horário da estação de correios dia 20. Pronto, e no instante, em poucos segundos, veio ali, a estação de correios da 20 tem o horário tal. Pronto. Então, o que é que faz isso? Vai à procura de toda a informação, portanto, que está na rede, na internet, e vai pegar nessa informação e colocá-la, portanto, de forma a que eu possa ler e compreender. Então, essa evolução tecnológica, repito, tem criado, portanto, uma involução intelectual, e então moralmente é o caos completo, não é? Porque através da tecnologia nós hoje temos acesso a muitas coisas que são imorais, e as pessoas, ao contemplar essas coisas imorais, como por exemplo a pornografia, não é? E não só, não é? E filmes com violência, filmes com misticismo, enfim, filmes com ideias pervertidas e erradas, até os chamados filmes de temas bíblicos estão com o conteúdo completamente adulterado, não é? Então as pessoas são submetidas a isso e a sua mente fica afetada, mesmo sem terem consciência disso. E esta é a realidade. Sim, sem dúvida. O sonho de Daniel 2, portanto, que é apresentado a um rei de Babilónia, portanto, a Nabucodonosor, há aqui um contraste entre Daniel 7, em que agora é apresentado a um profeta de Deus, certo. Portanto, esta revelação. E quando vamos aqui a Daniel no capítulo 7 e vamos ler os versículos 1 a 3, está-se a falar da mesma realidade, mas agora é de forma diferente, é apresentada o mesmo ensinamento de outra forma. Quando diz aqui 7, portanto Daniel 7, vou ler os versículos 1 a 3, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilónia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho, e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava a olhar durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E depois diz no versículo 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Esta questão de, tanto a questão dos ventos que agitam, a questão do mar e tudo isto, toda esta simbologia, não é? Daquilo que representa biblicamente e profeticamente falando, o que é que isto representa? O que é que isto quer dizer? Estes animais era para confirmar a mensagem que havia sido dada já a Nabucodonosor e que agora em visão vai ser dada ao profeta Daniel para ainda entrar em mais pormenor e ainda compreender melhor esta revelação que o Senhor estava a dar. Então queres explorar um bocadinho esta questão da simbologia do mar, da simbologia dos animais? Ok. E aqui até entramos já também aqui, porque isto vem melhor explicado aqui na lição de quarta-feira. Exatamente. E é assim, as imagens da terra e do mar na Bíblia, particularmente num contexto profético, significam, e sobretudo quando a terra e o mar são justapostos, ou seja, aparecem, portanto, ao mesmo tempo, a terra representa o mundo ordenado, ou mesmo a terra de Israel, ou o povo de Deus, ao passo que o mar se refere às nações gentias que a ameaçam, tal como o mar ameaça a terra.
E reparem, os símbolos não podiam ser mais apropriados, porque reparem, assim como a terra significa um local seguro, estável, não é? A terra não anda a bailoiçar habitualmente, não é? O mar sim, não é? Quem anda em cima do mar, quem anda num navio, anda sempre a baloiçar, não é? Umas vezes mais, outras vezes menos, dependendo do vento, não é? E cá está a imagem do vento também a atuar sobre o mar, não é? Aqui na lição de terça diz aqui que as inundações e as ondas descrevem exatamente o tumulto das nações. Exatamente. Então, isso mostra, reparem bem, assim como a terra representa ou simboliza algo firme, não é? Estável, exatamente. O povo de Deus vive, digamos, de acordo com os princípios de Deus que são imutáveis, isso dá estabilidade, dá firmeza. Ao passo que as nações gentílicas, como se afastaram de Deus e dos seus princípios, vivem numa completa instabilidade e, portanto, andam ao sabor das ondas, por assim dizer. E mais, não têm terreno firme. Assim como o mar, ninguém consegue caminhar por cima do mar, não é? E portanto, vai ao fundo. Portanto, não há estabilidade. Então, reparem, as imagens do mar e da terra, ou da terra e do mar, não poderiam ser mais apropriadas, não é? A terra, repito, representa uma terra firme, ou seja, o povo de Deus está assente em princípios firmes, eternos, são os princípios de Deus. O mar representa as nações gentílicas que se afastaram de Deus e que vivem de acordo com a sua imaginação, o que eles querem, os seus pensamentos, e o resultado daquilo anda sempre uma grande confusão, porque é assim, depois, reparem bem, irmãos, que esta ideia fique muito clara na vossa mente. Não devemos sentir nenhuma inveja daquilo que os ímpios vivem ou os gentios vivem, porque eles não são felizes. Eles podem manifestar e podem até dar a entender. E muitas vezes isso eu diria mesmo que é um trabalho para a imagem, não é? Eles trabalham muito a imagem e trabalham precisamente muito a imagem porque o que lá está dentro é um oco, muitas vezes é um vazio. Então, como eles sentem esse vazio, eles procuram muito trabalhar a imagem. Mas deixem-me dizer-vos, os ímpios não são felizes. Nem podem ser, porque a verdadeira felicidade só se encontra na vivência com Deus. E de acordo com os princípios de Deus. Então, porquê é que nós vamos invejar pessoas que têm um estilo de vida que é muitíssimo inferior ao nosso? Quando eu digo nosso, estou a falar povo de Deus, ok? Então, reparem, desculpem eu ser muito franco e honesto, é uma completa estupidez nós ambicionarmos algo que não presta. Que não presta, irmãos. Sejamos francos. E essas pessoas, muitas delas, e algumas que lá vivem ainda no mundo, são pessoas sinceras, são pessoas honestas, elas anseiam por algo melhor, elas anseiam por algo que dê mais sentido às suas existências, muitas vezes sem sentido, ou que eles acham e bem que não tem sentido. Então, nós, povo de Deus, devíamos regozijar-nos em vivermos os princípios do nosso Deus, porque isso dá estabilidade, isso dá sucesso. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, está escrito no Salmo 144:15 e noutros textos bíblicos. Então reparem, aqueles que verdadeiramente estão fundados em Deus, fundamentam a sua vida, e isto é um princípio que é válido tanto para as nações no seu conjunto como para os indivíduos, aqueles que estão fundamentados em Deus e nos seus princípios, esses têm vidas estáveis. E essa estabilidade dá segurança, dá felicidade, dá serenidade. Os ímpios não têm isso. Então, vamos nós cobiçá-los. Já agora, Milu, se me permites, há aqui um livro que eu recomendo, e particularmente aqui um capítulo. O livro é este, o livro Educação, de Ellen White, ok? E há aqui um capítulo que é História e Profecia. Eu recomendo que possam ler isto. E se me permite, eu só vou aqui ler só assim uns pequeninos excertos. Diz assim: a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que os homens possuem. Procedeu diretamente da fonte da verdade eterna e, no decorrer dos séculos, uma mão divina tem preservado a sua pureza. Há pessoas que pensam que a Bíblia tem sido adulterada, foi adulterada, etc. Reparem, quando Jesus esteve nesta terra, não há nada, nenhuma indicação que ele tenha dado que tenha indicado que o texto bíblico tinha sido adulterado. Ok? E portanto, o Senhor Jesus
por aquilo que ele disse, por aquilo que ele fez, validou o texto bíblico como existia no seu tempo. E o mesmo acontece para os nossos tempos. É verdade que há versões que são menos fidedignas do que outras, mas quando nós estudamos todo o conjunto da Bíblia e comparamos texto com texto, nós acabamos por, digamos, compreender o tema bíblico, ou os temas bíblicos. Ilumina, continua ela a dizer, o remoto passado, onde a pesquisa humana de balde procura penetrar. Somente na palavra de Deus contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Unicamente ali encontramos um relato autêntico da origem das nações, que nós falámos a semana passada. Apenas ali na palavra de Deus, na Bíblia, se apresenta a história da nossa raça. Não maculada, história não maculada do orgulho e preconceito humanos. E só mais um parágrafo. Nos anais da história humana, o crescimento das nações, o levantamento e a queda de impérios aparecem como dependendo da vontade e façanhas do homem. O desenvolver dos acontecimentos em grande parte parece determinar-se pelo seu poder, ambição ou capricho. Na palavra de Deus, porém, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, poderio e paixões humanas, a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosamente, pacientemente, os conselhos da sua própria vontade. Uau, isto fascina-me completamente. Deus está no comando da história. E reparem, assim como naquela visão que Deus deu ao profeta Ezequiel, em que ele viu aquelas rodas, aquelas engrenagens todas, aquilo parecia uma grande confusão, mas tudo aquilo se movia harmoniosamente. Assim é a história humana. Parece uma grande confusão à primeira vista, mas no meio dessas engrenagens dos poderios humanos, das ambições, etc., Deus silenciosamente, pacientemente executa os conselhos da sua própria vontade. Isto é fascinante. Amém. Isto dá-me uma segurança e uma estabilidade e uma confiança totais no Deus que nós servimos, queridos. Apesar do pecado que o homem traz sobre a sua vida e sobre este mundo, mesmo assim o Senhor dá a entender, através de situações como essa, que o nosso planeta não está desorientado, ou seja, nós não fomos abandonados à nossa sorte. Não fomos, não. Aliás, de forma alguma. Se tivéssemos sido abandonados à nossa sorte, já não estávamos aqui há muito tempo, porque nós já nos tínhamos destruído uns aos outros. Então esta certeza de perceber que o Senhor está ao leme, de que realmente o Senhor tem o comando nas suas mãos, mesmo respeitando a decisão do ser humano, mas a última palavra vai ser o Senhor que a vai dar. E por isso é que quando vimos em Daniel 2 toda aquela estátua, a sucessão de todos os impérios, e há uma pedra sem mão que é lançada, que essa sim vai crescer e vai estabelecer-se para todo o sempre, portanto, porque é a vinda de Jesus, porque é o reino eterno, portanto é a sua volta e, portanto, a instituição daquilo que nunca deveria ter deixado de existir, portanto, que era a vontade de Deus. Já agora, Milu, se me permites, e porque falaste nestes impérios mencionados em Daniel 2 e em Daniel 7, aqui ainda neste capítulo, só aqui três linhas. Diz assim: a profecia delineou o levantamento e queda dos grandes impérios mundiais, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E ela só acrescenta isto: com cada um destes, assim como com nações de menos poder, tem-se repetido a história, cada qual, ou seja, cada nação teve o seu período de prova e cada qual fracassou. Esmaeceu a sua glória, passou-se-lhe o poder e o lugar foi ocupado por outra nação. Ou seja, as nações passam, e porquê? Porque elas não estão fundamentadas no fundamento certo. E isto faz-me lembrar ainda aqui uma outra declaração. Ela diz: compreender que a justiça exalta as nações, que com justiça se estabelece o trono e que com benignidade ele é mantido, reconhecer a operação destes princípios na manifestação do seu poder, que remove reis e estabelece reis, corresponde a entender a filosofia da história. A filosofia da história. Eu lembro quando era jovem, eu falei com alguém que estava a fazer exatamente a licenciatura em História, e ela disse-me que alguns professores muitas vezes diziam, reparem, davam os acontecimentos históricos, mas a grande questão que ia na mente de alguns professores catedráticos era esta: porquê que os acontecimentos ocorreram como ocorreram e não ocorreram de uma outra forma? Ou seja, no fundo, o que é que eles procuravam captar e que lhes fugia, por assim dizer, da mão? A filosofia da história.
Claro. E o que é que nos permite compreender a filosofia da história? A palavra de Deus. E particularmente compreender que é o respeito pelos princípios de Deus, ou de respeito por esses mesmos princípios, que faz uma nação manter-se ou cair por terra. Babilónia, reparem, foi uma nação poderosíssima, com um poder tremendo, e parecia que nunca mais passaria. Caiu completamente. E ele bem isso queria, por isso é que fez a estátua toda de ouro, não era? Mas realmente a última palavra quem a tem é o Senhor. Claro. E o Senhor revela-nos os bastidores, o que é que está por trás de todos estes acontecimentos, e por isso aquele que é crente na palavra e conhece a palavra, não se surpreende nem se assusta. Isso. Porque o seu coração está e sabe que quem está ao leme de todas as coisas, apesar de tudo isto caótico que podemos ver à nossa volta, é o Senhor que vai ter a última palavra. E então nós aqui temos toda, portanto, uma forma de estar nesta vida completamente diferente daquele que ignora tudo isto. Olha, Milu, tu sabes que há muitos anos que eu admiro muito o estudo da profecia, e eu quero aqui dar um testemunho, e vou dizer isto muito honestamente, e Deus é a minha testemunha como isto é verdade. O estudo da profecia, para mim, tem sido a maior força espiritual que eu tenho recebido da palavra de Deus. Porque compreender a manifestação de Deus na história, ao longo da história, tem-me dado, eu não tenho palavras para louvar a Deus, tem-me dado uma estabilidade, uma segurança, uma serenidade tão grandes, por eu saber, mas saber, reparem, esta ideia é uma âncora na minha mente, é uma âncora firme. Saber que Deus está, repito, desculpem-me a repetição, mas isto tem que ser dito várias vezes, Deus está no comando absoluto da história humana. E quando nós sabemos isso, irmãos, mas isso dá uma tranquilidade, uma segurança, porque nós vemos isto que acontece e mais, aquele presidente que eu não gosto, aquele primeiro-ministro que é isto e que é aquilo, não sei quanto. As pessoas andam inquietas, andam instáveis e cai um governo, e depois é outra vez eleições, e depois é mais isto e mais aquilo. As pessoas andam instáveis. E eu digo assim, Senhor, louvado sejas tu, porque essa inquietação, essa instabilidade que as pessoas vivem, eu não a tenho. E não a tenho porque o antídoto para isso é a certeza plena que Deus está no comando da história. Ponto final, parágrafo. Acabou. Venha quem vier, caia governo, venha outro governo, venha este presidente, venha aquele, não gosta deste, não gosta do outro, há guerra aqui, não importa. Deus está no comando de todos os acontecimentos. E se Deus consegue controlar toda a história humana e todas as nações, acham que Ele não é capaz de controlar a vida de um só ser humano? Então é isso que me levou a ter confiança para eu confiar totalmente a minha vida a Deus. Porque eu faço o seguinte raciocínio lógico: se Deus é capaz de controlar todas as nações, então não será Ele capaz de controlar a minha vida? Então eu devo confiar totalmente a minha vida a Ele e deixar que seja Ele a dirigir a minha vida. E o que acontece, aquilo que possa parecer de mau, etc., todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É outra âncora que está na minha mente. Mais outra âncora. Todo aquele que vem a mim, eu de modo nenhum lançarei fora. Então, quando nós vamos ao Senhor, entregamos as nossas inquietações, as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas dúvidas, Ele toma conta disso. E muitas vezes, e isto já me aconteceu vezes sem conta, eu levo as minhas inquietações ao Senhor e digo: Senhor, eu tenho esta inquietação, eu tenho esta dúvida, não sei como resolver isto, mas entrego-te a Ti. E olhem, vou-vos dizer uma coisa, às vezes é minutos depois, outras vezes é horas depois, outras vezes é dias depois, outras vezes é semanas depois, cai do céu a solução para aquela dúvida, para aquele problema, para aquela ansiedade. Irmãos, andar com Deus, ter confiança nele, ter certeza absoluta que a sua palavra é a verdade, dá-nos, repito, uma estabilidade, uma segurança. É isso que, reparem, olhem, consultar a Bíblia, estudar a Bíblia é ir ao consultório do melhor psicólogo que há no mundo. Isto não tem preço, não há e o melhor historiador também. Melhor tudo. Médico, historiador, conselheiro, tudo. É isso mesmo. Aqui no fim da lição de quarta-feira, para fazer a ponte depois para a lição de quinta-feira, vem esta agradável
o agradável conhecimento que realmente o Senhor nos ensina as coisas, e agora acabamos por ver que a história é a confirmação daquilo que Deus disse que iria acontecer e que iria suceder. Certo. Por exemplo, quando aqui em Apocalipse, no capítulo 12, versículos 15 e 16, na palavra de Deus encontramos: então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. No entanto, a terra socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E aqui nós vemos, no fundo, que é o surgimento daquilo que seria definido como o novo mundo, não é? Em que realmente o Satanás acaba por usar massas, não é? Porque a questão das águas também representa povos, não é? Ou seja, usar as massas e os povos que, estimulados pelos seus líderes, que não são inspirados por Deus, certo, queriam e quiseram fazer mal ao povo do Senhor. E então há esta necessidade de refúgio, e aqui essa terra é esse refúgio que vai receber e proteger esta mulher, não é? Que no fundo é o nascimento, portanto, ou seja, era definido como o novo mundo, não é? Que é o nascimento, ainda há pouco tu dizias, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor, não é? E a nação dos Estados Unidos, da América, foi realmente uma nação que nasceu abençoada por Deus. Sem dúvida. Ou seja, foi um momento da profecia cumprido, em que realmente no auge, portanto, do nascimento da América, não foi nada mais, nada menos do que a vontade de Deus, Deus orientar as coisas para que esta nação tivesse surgido para proteger aqueles que estavam a ser perseguidos por aqueles que eram inspirados pelo inimigo e que lutava contra Deus e contra os seus filhos. E repara mais uma vez, Milu, desculpa interromper-te, repara mais uma vez aqui o contraste destes símbolos, terra e mar. Repara, em Apocalipse 12:15, nós lemos, portanto, que a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água, como um rio, era um rio, ok? E nós sabemos que águas, como dissemos há pouco, é símbolo das nações gentílicas. Então o que é que isto quer dizer? Como é que, interpretado corretamente este símbolo, o que é que isto quer dizer? Satanás estimulou nações, povos, para quê? Para as arremessar contra o povo de Deus. Exato. E qual foi, portanto, o elemento que Deus usou para ajudar a mulher? Foi a terra. A terra. Lá está, portanto, algo sólido, algo firme, algo estável, que Deus envia. E a terra ajudou a mulher. Que mulher é esta? É o povo de Deus. A mulher é símbolo da igreja, ou do povo de Deus. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então a terra como que absorveu o rio. Repara, isto é tudo linguagem simbólica, entendam. Claro. Mas agora, esmiuçando o simbolismo, ou descodificando o simbolismo, melhor dito, nós percebemos que é, portanto, um local firme, seguro, que Deus providenciou para o seu povo e que esse local anulou o efeito de povos que estavam a lutar contra o povo de Deus. Ora, isto materializou-se na história de forma muito pragmática, quando aqui na Europa, que era uma multidão, um continente cheio de povos, de nações, de multidões, de línguas, e reparem, acho que não há tanta confusão linguística como aqui na Europa, que são tantas línguas. Reparem, povos, por exemplo, que estão encostados uns aos outros, mas têm línguas tão diferentes, não é? Por exemplo, uma Itália e uma Alemanha, não é? Que fazem, ou uma Itália e uma Áustria fazem fronteira, e o italiano e o alemão não têm nada a ver uma coisa com outra, não é? Então, reparem, deste continente, que era uma mescla de povos, de nações, de multidões, saiu um povo que atravessou o Atlântico Norte e que foi, eu costumo dizer, numa casca de nós, o famoso navio Mayflower, quer dizer, Flor de Maio, foram para a América do Norte, e aí eles puderam ter um local, um refúgio, onde puderam se estabelecer e educar os seus filhos nos princípios divinos que eles aceitavam, ok? Então, os Estados Unidos teve um início fantástico, providencial. Às vezes fico um bocadinho incomodado com alguns irmãos que olham para os Estados Unidos apenas na perspectiva escatológica. É correto fazê-lo, atenção, não estou a dizer o contrário, mas não podemos esquecer que os Estados Unidos foram, e de certo modo ainda são, e eu sou muito cauteloso ao dizer isto, e digo bem, e repito,
de certo modo ainda são, uma nação que foi um baluarte na defesa da liberdade de consciência, da liberdade civil, da liberdade religiosa. Reparem, porque é que nós estamos aqui a fazer este programa e a difundi-lo, por exemplo, no YouTube? O que é o YouTube? É uma rede social. Onde é que está a sede desta rede social? Nos Estados Unidos. Porque é que nós temos liberdade, temos a internet, temos redes sociais e temos a liberdade de colocar o que quisermos? Porque estes meios tecnológicos estão protegidos pelas leis dos Estados Unidos da América. Olha, se fossem pelas leis da China ou da Rússia, está quieto? Não era possível. Então nós devemos muito aos Estados Unidos, queridos. Muito mesmo. Agora, o grande contraste que a profecia do Apocalipse deles nos dá é, e pasmem, e qualquer pessoa que tem um mínimo bom senso pasma com isto, pois bem, esta nação, que repito, foi um farol, foi um baluarte na defesa da liberdade de consciência, e na história humana, à exceção da nação de Israel quando viveu nos seus melhores momentos, nenhuma outra nação viveu mais perto dos princípios da palavra de Deus do que os Estados Unidos da América. Digo bem, mais perto, não totalmente, mais perto, ok? Eu estou a pesar bem as palavras, eu sei o que estou a dizer. Então, não houve nação que ao longo da história humana tivesse vivido mais perto dos princípios da palavra de Deus como os Estados Unidos da América. Agora, pasmem, é exatamente essa nação que foi o grande baluarte de defesa, que foi o grande refúgio dos perseguidos, que agora se tornará no perseguidor. Exatamente. O cordeiro que se transforma em dragão, ou o cordeiro que se metamorfoseia em dragão. Mas isso ainda está para acontecer plenamente. Ou seja, isso ainda é algo que acreditamos está para muito em breve, sim. Mas é algo que ainda está no futuro. E eu creio que neste momento os Estados Unidos estão nessa fase de transição. Ok? Ainda não são o poder perseguidor, ainda são um poder que defende os princípios. Já mal, já a cochear, mas ainda temos liberdade e através, sobretudo, destes meios que estão todos sediados nos Estados Unidos, ainda temos a liberdade para testemunhar livremente. Um dia, queridos, isto vai acabar. Não podemos estar mais aqui no YouTube ou nas redes sociais a proclamar o Evangelho. Por isso eu faço aqui um apelo a todos aqueles que têm acesso às redes sociais, à internet. Irmãos, usem isso para dar testemunho da vossa fé. Usem isso para fazer chegar a luz da verdade a outras pessoas. Não usem isso para vanglória do eu. Usem isso para dar glória a Deus, não a vós mesmos. Oh, irmãos, Deus está-nos a dar estas oportunidades. O tempo é curto, não temos muito tempo. E falar no tempo curto, Milu, podes falar que eu, entretanto, vou aqui à procura de uma citação que fala exatamente disso, mas avança. Eu avanço para a lição de quinta-feira, quando estavas aqui a falar, portanto, usem isso exatamente para a glória de Deus e para a exaltação do nome do Senhor. Nós somos aconselhados realmente a iluminarmos o mundo com a glória de Deus. Isso. E o mundo será iluminado pela glória de Deus através do testemunho da partilha daquilo que nós conhecemos, e é interessante que vai ser exatamente neste novo mundo, ou seja, nesta nação, que vai surgir o início daquilo que é a nossa igreja hoje organizada, não é? Aquele pequenino povo que a profecia de Apocalipse 10, 1 a 11, que fala do tal livrinho, não é? Em que vai e é comido, e depois na boca é bastante doce, como o mel, mas depois acaba por ser bastante amargo. É a experiência daquilo que foi o início da nossa igreja, do grande desapontamento, não é? Todos nós conhecemos esta história. E esse livrinho pequeno é o livro de Daniel. O livro de Daniel, porque no fundo o que o povo estava preparado, ou seja, o povo havia compreendido a data, mas não havia compreendido o acontecimento. Isso mesmo. Portanto, estava correta a data, mas não estava correto o acontecimento. Então aquilo que era uma grande alegria, Jesus vai voltar, achavam eles, acabou por se tornar numa das maiores angústias que o início do movimento adventista, não é? Acaba por viver, e isto no fundo é o cumprimento da profecia. Reparem, mesmo o início da nossa igreja estava incluída na profecia, e eu acho que isto ainda nos dá mais segurança de que há um Deus que diz assim: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque eu estou à frente de todas as nações e de tudo aquilo que vai acontecendo. Então, esta questão de o mundo ser iluminado pela glória de Deus, realmente cada vez mais devíamos de aproveitar os nossos dias, os nossos talentos, a nossa capacidade, a vizinhança, os amigos que temos, as influências inclusive das redes sociais que possamos ter, para ir partilhando coisas
que realmente venham da palavra de Deus para a bênção de muitas pessoas, porque infelizmente ainda há muitos que ignoram as coisas que nós conhecemos pela palavra. É mesmo. Conseguiste encontrar? A citação, sim, está aqui na página 183, portanto, deste livro Educação, e diz assim: o dia está às portas. Que dia? O dia do regresso de Cristo. Para a lição a ser aprendida, para a obra a ser feita, para a transformação do caráter a realizar-se, o tempo que resta não é senão um brevíssimo lapso. Brevíssimo lapso. Irmãos, aproveitemos o tempo, como disse o apóstolo Paulo já no primeiro século da era cristã, que possamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, irmãos, devemos aproveitar cada oportunidade para fazer avançar o reino de Deus, porque é na medida em que nós nos empenhamos de alma e coração no reino de Deus que nós somos altamente beneficiados, altamente beneficiados. Então, não devemos centrar-nos em nós mesmos, nas nossas necessidades, não, é o nosso objetivo, o nosso foco deve ser levar avante o reino de Deus, levar avante a mensagem de Deus, levar avante a agenda divina. Trabalhar em sintonia com Deus, em parceria com Deus. Assim nós podemos ser usados efetivamente por Deus para fazer avançar o seu reino. E que privilégio é esse de podermos estar ao serviço de Deus? É um privilégio, é uma honra. E vou-vos dizer, não há melhor honra do que essa, não há mesmo. Não há mesmo. E a título de conclusão, todos estes reinos instáveis e realmente enganosos que têm esta força humana, como diz aqui o autor na lição, mesmo no fim da lição de quinta-feira, estes reinos mundanos vão ser erradicados, sem que reste qualquer vestígio deles e dos seus feitos legados, e serão substituídos pelo reino eterno de Deus, onde o pecado, o sofrimento, a doença, o mal e a morte nunca mais se erguerá. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Então nós estamos entregues. Estamos bem entregues se estamos entregues ao Senhor. Amém. Marido, queres orar, por Sim. favor? Nosso querido e amado Pai, muito e muito obrigado, Senhora, por um dia te ter revelado às nossas vidas. Amém. Obrigado porque o continuas a fazer, Senhora, constantemente, diariamente, na medida em que nós te buscamos também a Ti, na medida em que nós estudamos a Tua Palavra, na medida em que nós percebemos através desta magnífica revelação quem Tu és, quais são os Teus planos para a humanidade, a forma, o modus operandi como Tu diriges as nações. Ó Senhor, que conhecimento tão precioso, Amém. Que conhecimento inaudito, que conhecimento tão abrangente, que faz com que nós possamos ser um povo sábio, pessoas sábias, não por nós mesmos, porque não há qualquer sabedoria em nós, não há qualquer capacidade em nós, mas és Tu que nos dás essa capacidade, és Tu que nos dás esse conhecimento, e por isso, Senhor, toda a honra e toda a glória tem que ir para Ti, que és o autor de todo esse conhecimento, o revelador desse supremo conhecimento. Ó Senhor, graças te damos e ajuda-nos, Senhor, para que cada vez mais nós possamos ter gosto em servir-te, gosto em trabalhar para Ti, gosto em fazer promover o Teu reino, gosto em levar a Tua agenda avante. Quantas pessoas, Senhor, têm uma agenda, e muitas vezes uma agenda ímpia. Nós temos o privilégio de trabalhar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Supremo Soberano de todo o Universo, que tem uma agenda limpa, transparente, uma agenda só de coisas boas, só do bem. Ó Senhor, que privilégio é estarmos ao Teu serviço. Amém. Ajuda cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança até que nos possa ouvir, a sentir esse estímulo, a sentir o chamado do Teu Espírito a tocar na sua consciência neste momento, e que possa fazer a sua decisão, tomar a sua decisão no seu coração de se querer colocar completamente ao Teu serviço, entregando-se a Ti, abrindo o seu coração, dizer: Senhora, aqui está a minha vida, toma-me. Que queres que eu faça, Senhor? Ó bom Pai, que possa ser essa a experiência de cada um de nós e que possamos sentir o desejo de renovar esta experiência diariamente contigo. Amém. É o que nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois muito bem, ficamos por aqui esta semana. Se considerou ser um momento de bênção para si, por que não partilhar com algum amigo, algum familiar, para ele também vir ao conhecimento da Palavra de Deus. É um prazer e um privilégio ter estado consigo, e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana.